Viva Maria Imaculada! Sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é domingo, dia 12 de novembro de 2023, alcançamos o 32º domingo do tempo comum. O evangelho que a igreja nos propõe está em Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. 5 dentre elas eram tolas e 5 prudentes. Tomando suas lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo. As prudentes, todavia, levaram de reserva vasos de óleo junto com as lâmpadas. Tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. No meio da noite, porém, ouviu-se um clamor. Eis o esposo, ide-lhe ao encontro. E as virgens levantaram-se todas e prepararam suas lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos de vosso óleo, porque nossas lâmpadas se estão apagando. As prudentes responderam: não temos o suficiente para nós e para vós. É preferível irdes aos vendedores, a fim de o comprar para vós. Ora, enquanto foram comprar, veio o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para a sala das bodas, e foi fechada a porta. Mais tarde, chegaram também as outras e diziam: Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vigiai, pois, não sabeis nem o dia e nem a hora. Queridos, nesse evangelho de hoje, Jesus mais uma vez traz um discurso escatológico, onde ele nos lembra dos nossos novíssimos. O que são os novíssimos? O Eclesiástico diz: pensa nos teus novíssimos e jamais pecarás. Mas o que são os novíssimos? Os novíssimos são as últimas coisas que vão nos acontecer. Morreremos, seremos julgados e será definido o nosso destino eterno. A gente sempre tem que ter em mente o nosso julgamento final. A gente sempre tem que ter em mente que estamos caminhando para a eternidade, que vamos passar pela morte corporal, mas que a nossa alma é viva eternamente. Nossa alma tem vida para sempre. O Senhor nos fez eternos. E onde você vai passar a sua eternidade? No céu ou no inferno? O que nós fazemos no tempo ecoa pela eternidade. Mais uma vez, então, Jesus nos mostra, Jesus abre os nossos olhos para pensarmos no dia do nosso julgamento, quando virá novamente o esposo, quando o esposo voltar na sua segunda vinda gloriosa. Estaremos preparados? Versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. E nesse evangelho de hoje, trazendo essa meditação escatológica, Jesus nos conta uma parábola de algo que era comum, que era corriqueiro no seu tempo. Naquela época, quando havia um matrimônio, uma festa de casamento, as pessoas se casavam, era costume da noiva se reunir com as suas melhores amigas. Então ela juntava 10 amigas, 10 virgens. E o noivo vinha para receber a noiva, para então terem a noite de núpcias. Ele vinha com seus melhores amigos. Então as virgens
esperando a vinda do noivo, velavam durante a noite com lâmpadas acesas. Que lâmpadas eram essas? Eram aquilo que aqui no Brasil a gente usou durante muitas e muitas décadas, o chamado lampião. Aquela lâmpada tipo da Aladim, já viu? É uma lâmpada, como se fosse um bulizinho, onde dentro você põe óleo, e desse bulizinho sai um pavio. Esse pavio fica mergulhado no óleo, e o óleo toma conta do pavio, o pavio fica cheio de óleo, e aí você põe fogo no pavio e o fogo vai se mantendo consumindo aquele óleo. O óleo é o alimento para aquele fogo. Naquela época não existia luz elétrica. Então, aguardavam o noivo com essas lâmpadas acesas. Esses bules, essas lâmpadas de Aladim, com óleo dentro, aguardando a vinda do noivo. E Jesus diz que, nessa parábola, que o noivo tardou a chegar. As virgens cochilaram e quando o noivo chegou, 5 delas não tinham mais óleo. Acontece que elas eram imprudentes. Outra tradução do Evangelho diz que elas eram loucas. Por que loucas? Porque elas sabiam que o óleo se consome e acaba. Como então elas não tinham pensado em trazer óleo de reserva? Em contrapartida, as outras 5 virgens eram prudentíssimas. Em outras traduções do Evangelho diz que elas eram inteligentes ou sábias. Por quê? É claro, sabiam que o óleo ia se consumindo e acabando, então era preciso repor o óleo. Então elas tinham trazido óleo para reposição. Durante a noite elas acordaram, viram que o noivo ainda não tinha chegado e que as suas lâmpadas estavam apagadas. Então as virgens loucas pedem para as virgens prudentes, dai um pouco desse óleo reserva. E as prudentes, como eram prudentes e eram inteligentes, elas dizem às outras, se nós demos o óleo para vocês, vamos ficar todas no escuro, porque vai acabar o óleo da nossa lâmpada, como acabou da sua lâmpada, e aí nós não vamos ter óleo reserva para colocar nas nossas, e as suas também vai ter consumido óleo, e vai todo mundo ficar no escuro. Então é mais fácil que vocês vão adquirir o óleo, enquanto esperamos a vinda do esposo. E as 5 virgens loucas, ou imprudentes, saem para buscar óleo. Nesse ínterim, chega o esposo e eles entram para celebrar as bodas, para celebrar o casamento. As outras chegam então e já encontram a porta fechada e elas batem na porta, pedindo para entrar à festa. E olha que interessante, o noivo diz, não vos conheço. Esse evangelho foi traduzido direto do grego. No original grego, ele foi escrito em grego. No original grego, a palavra é não vos reconheço. Por que o Senhor não reconheceu aquelas virgens? Você sabe, claro, o noivo que chega representa Jesus, que volta na sua segunda vinda gloriosa. As virgens são os cristãos, os católicos, e o Evangelho diz que são 10 virgens. Gente, não são 10 prostitutas, não são 10 publicanos, são 10 virgens. O que significa a palavra virgem? São pessoas que têm vida santa, que têm vida na presença de Deus. Na linguagem do dia de hoje, pessoas que frequentam a missa, que rezam texto, que têm vida sacramental, casados na igreja, que têm uma vida toda certinha, são 10 virgens. Por que então Jesus não reconhece aquelas 5 virgens? Porque havia acabado o óleo delas e elas não estavam preparadas quando o Senhor volta. Amados, o que significa esse óleo? O que é esse óleo que mantém a lâmpada acesa? A lâmpada acesa significa estar na luz, estar na presença de Deus. Deus é luz e nele não há treva alguma, vai dizer São João, sua primeira carta. A lâmpada acesa significa estar na presença de Deus. As virgens precisavam estar com a lâmpada acesa enquanto esperavam o noivo voltar. Ou seja, enquanto Jesus não volta na sua segunda vinda gloriosa, não basta você apenas frequentar a igreja, rezar o texto, você precisa estar na presença de Deus. A sua lâmpada precisa estar acesa. E como manter essa lâmpada acesa? Tendo óleo de reserva. Que óleo é esse? A vida de devoção, a amizade e o amor a Deus. Mas se eram todas virgens, ou seja, se eram todos bons cristãos, católicos, que viviam vida de sacramental, que rezavam, que participavam da missa, que faziam novenas,
e se confessavam mensalmente, é claro que as lâmpadas deles estaria acesa. Por que então a lâmpada se apagou? Queridos, a vida sacramental, a vida religiosa, a vida na igreja, ela precisa ser mantida pelo óleo. O óleo é a devoção. A devoção, que é a disposição de se unir a Deus. Santo Tomás de Aquino vai dizer que devoção é a disposição de se unir a Deus. A devoção, ela vai se consumir e acaba. Você acredita nisso? Por incrível que pareça, não é? A devoção se consome e acaba. Eu tenho, graças a Deus, eu me converti com 21 anos. Levava uma vida totalmente fora dos mandamentos da lei de Deus, vivia uma vida fora da graça. E aos 21 anos eu voltei para Jesus. E hoje eu estou com 43 anos, então são 22 anos de caminhada. Ao longo desses 22 anos de caminhada, eu vi muitas pessoas que tinham as lâmpadas acesas, que estavam na presença de Deus, que eram almas devotas, mas que ao longo dessa caminhada a lâmpada foi se apagando, porque o óleo foi se consumindo e as lâmpadas se apagaram. Não estão mais na caminhada, não estão mais na presença de Deus. Queridos, a lâmpada acesa, a devoção nasce na nossa meditação dos mistérios de Deus. Assim como a lâmpada, para se manter acesa, era preciso ficar colocando óleo dentro dela. Para a gente manter a nossa lâmpada acesa, precisamos ter devoção. E para termos devoção, precisamos colocar óleo dentro de nós. Ou seja, precisamos nos encher das coisas de Deus. Precisamos nos alimentar das coisas de Deus. Eu preciso ler a palavra e meditar o Evangelho. Eu preciso ter oração pessoal, conversar com Deus. Quem reza se salva, quem não reza se condena. Eu preciso meditar das coisas de Deus, eu preciso ouvir pregações, eu preciso me encher de Deus. O problema é que muitos de nós vamos à missa, rezamos, nos confessamos, mas não nos enchemos de Deus. Nos enchemos de Netflix, nos enchemos de YouTube, nos enchemos de Instagram, nos enchemos de Facebook, nos enchemos de literaturas pífias, mundanas. E aí, cada vez que a gente vai se esvaziando do óleo, porque o óleo vai se consumindo e acabando, em vez de colocar óleo, a gente vai colocando lixo dentro dessa lâmpada. E aí a gente começa a ver no Facebook uma foto imoral, e daqui a pouco você vê uma foto ainda mais imoral, depois você for uma foto ainda mais imoral, e daqui a pouco você está pecando na pornografia. Você está entendendo? Gente, a gente é uma esponja espiritual. A esponja absorve aquilo que ela tem contato. Se você tem contato com as coisas do mundo, lembrando que o príncipe do mundo é o demônio, portanto, o demônio que conduz muitas coisas desse mundo, não mundo no sentido de natureza, mas no sentido de estrutura de pessoas. E aí, consumindo Netflix, você vê filmes que não deveria ver, que trazem mensagens que são completamente contrárias à fé cristã. E você vê televisão, e na televisão eu não preciso fazer grandes digressões para falar sobre a televisão. Big Brother, novelas, filmes, lixo. E você se enche de lixo. E aí daqui a pouco você não tem mais vontade de rezar. Você começa a ir à missa obrigado. Você quer ir à missa todos os dias, de segunda a sexta. Começa a missa só aos domingos. Aí chega um tempo que você não tem mais vontade de ir à missa ao domingo e começa a faltar a missa ao domingo. Você que rezava o rosário, você passa a rezar um terço. Daqui a pouco você não está rezando nada. E a sua lâmpada se apaga. O problema é se sua lâmpada se apagar e o Senhor voltar na sua segunda vinda gloriosa. Estejais, pois, atentos, pois não sabeis nem o dia e nem a hora. Esse 32º domingo no tempo comum, eu quero te convidar a ser prudente, a ser inteligente, as virgens inteligentes, prudentíssimas. E que inteligência é? Inteligência. Coloca Deus na sua inteligência. A gente só ama aquilo que a gente conhece. Você precisa conhecer Deus e as coisas de Deus, e assim você vai amar mais a Deus. Se alimenta com alimento saudável. A nossa alma é como o nosso corpo. Se você come pizza, hambúrguer, coxinha, batata frita, você vai ter obesidade, hipertensão, diabetes, colesterol alto.
Se você come saladas, verduras, carboidratos na medida certa, proteínas na medida certa, cálcio na medida certa, você vai ter uma vida saudável. Você está entendendo? Se você consome lixo espiritualmente, a sua lâmpada vai se apagar e você vai mergulhar nas trevas. Se você ingere espiritualmente vitaminas, macronutrientes, carboidratos, proteínas, etc. Ou seja, se você lê a palavra de Deus, se você ouve pregações, se você ouve música cristã, se você se alimenta ao longo do seu dia com coisas de Deus, se você medita, pensa nas coisas de Deus e, sobretudo, se você conversa com Deus, a sua lâmpada vai estar sempre acesa, cada vez mais iluminada. E hoje, você já se alimentou? O que você comeu hoje? Coxinha? Batata frita? Pizza? Eu não estou falando de alimentos materiais, estou falando de alimentos espirituais. O que você jogou para dentro da sua cabeça? O que você jogou para dentro do seu inconsciente? Se você ouve músicas que falam palavrão e falam de sexo, se você vê coisas na televisão, nos filmes que só remetem a sexo, a violência, a brutalidade, a palavrões, a luxúria, a pecado, o que vai ter dentro de você? Vai ter pecado, vai ter luxúria, vai ter devassidão, vai ter violência. Agora, se você se alimenta com coisas que te trazem paz, que te falam de Jesus, que te mostram quem é Jesus, que fazem reflexões sobre a pessoa de Jesus, sobre o seu evangelho, se você ouve músicas cristãs, lê textos cristãos, lê livros cristãos, lê as Sagradas Escrituras, dentro de você estará cheio do óleo e a sua lâmpada estará sempre acesa. E quando o Senhor voltar na sua segunda vinda gloriosa, Ele vai te convidar para a sua festa de bodas. Pensa nisso e se alimente bem. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.